Olá, hoje queremos falar sobre a gestão da emoção, que tem por base uma obra do Augusto Cury, que nos fala com muita propriedade sobre a gestão da emoção. Ele nos diz que gerenciar a emoção é fundamental para ter sucesso. O que significa gerenciar a emoção? Gerenciar a emoção é treinar a habilidade de pensar nas consequências do nosso comportamento, ok? Não conseguiremos ser felizes se nós não aprendermos a gerenciar a nossa emoção. Mas como fazer isso? Quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, não devemos focar nisso, repetir, contar essa história para todas as pessoas que encontramos. Porque toda vez que nós falamos de uma emoção negativa, essa emoção aumenta. Essa emoção fica registrada fortemente no córtex cerebral. Ela cria um caminho neural, ok? É como quando você passa num caminho de roça no interior, no meio de uma lavoura, digamos assim, você passa uma vez por aí e ficam as pegadas. Mas se você não passar mais por ali, vem a chuva, o vento leva as pegadas e não fica mais sinal que alguém passou por ali. Mas se você passar todos os dias pelo mesmo caminho, depois de um tempo esse caminho vai ficar marcado, ok? Vai ficar um chão mais firme, mais batido e ele vai ficar marcado, sinal que alguém passou por aí. Assim são os nossos caminhos neurais. Eles se formam quando nós repetimos muitas vezes a mesma coisa. Cria um caminho neural aí. E esse caminho fica registrado, tá? Essa informação, essa emoção fica registrada no nosso subconsciente. E tudo que está registrado no nosso subconsciente, ele interfere na nossa vida, na tomada de decisões. E nesse caso, de modo negativo, porque a emoção é negativa. Então, adotar essa medida de lembrar, de fazer questão de lembrar e de contar, porque toda vez que nós falamos, nós enfatizamos, nós aumentamos a emoção, ela se torna mais forte cada vez que comentamos sobre ela. Então, existe outra opção, que é a ideal, que deve ser pensar, não, essa pessoa me feriu, mas não tem a ver comigo, não sou eu, é ela que disse isso, porque ela tem problemas, porque ela está emocionalmente abalada, enfim, o problema está com ela. Então, ao invés de eu ficar com raiva, ao invés de ficar comentando, eu devo ter compaixão e devo aprender a perdoar, porque o perdão é o caminho para você se libertar de qualquer amarra. Tá? Nada te prende aquilo que é ruim, porque você perdoa, porque você reconhece que a pessoa é digna de compaixão. Quando ela te agrediu, não tem a ver com você. Esse é o caminho para se proteger a emoção. Essa é a forma de gerenciar a emoção. Nós não podemos controlar aquilo que acontece à nossa volta, mas nós podemos administrar, nós podemos controlar o modo como nós reagimos àquilo que os outros fazem. Esse é o caminho para aprendermos a proteger a nossa emoção, para gerenciar a nossa emoção. E os filhos precisam ser ensinados desde cedo a gerenciar a sua emoção. Um dos fatores que cria filhos, crianças intolerantes é dar presentes em excesso. Okay? E não contrariar as crianças, nunca dizer não a uma criança. Existe essa crença hoje em dia, né? Que as crianças não podem sofrer, não podem ter emoções negativas. As emoções negativas, os dissabores, eles fazem parte da vida, os reveses fazem parte da vida. Aliás, são eles que nos ajudam a crescer, a nos tornarmos pessoas melhores, desde que saibamos enfrentá-los, desde que saibamos vivê-los, administrá-los, okay? Com dignidade, tá? Então, isso nos torna pessoas melhores. E isso acontece desde criança.
Crianças que ganham presentes em excesso, elas têm o córtex cerebral viciado nisso, ok? É como se fosse uma droga, vicia nesse prazer. Então, acaba aqui criando uma tolerância no cérebro e ela vai precisar cada vez mais de presentes, ok? E maiores, ok? Para obter migalhas de prazer. Então, é preciso ter cuidado com o excesso de presentes que se dá. O que é preciso fazer para que a criança seja feliz? A criança precisa ser ensinada a admirar o belo, as belezas que existem ao seu redor, que não custam nada, estão aí, foram dadas pelo Criador. Basta saber enxergar isso. E isso deve ser visto desde cedo. A criança deve ser ensinada a isso. Super proteger os filhos, né? Evitar qualquer dissabor não é legal. A mãe de Hitler fez isso. A mãe de Hitler era uma pessoa muito boazinha, de acordo com os estudos. Augusto Cury nos fala sobre isso, ok? Ela era uma pessoa muito boazinha, o pai era um homem trabalhador, um homem responsável, portanto, ele não teve problemas na sua infância por ter um lar desregrado, desconstruído, ou enfim, né? Não, mas a mãe foi muito permissiva. Ela protegia o filho e fazia todas as suas vontades. E criou uma criança débil, um adulto débil, um adulto intolerante que se tornou um ditador. Então é preciso tomar cuidado com a educação das nossas crianças. É preciso ensinar as crianças a serem gratas, a olhar para os outros, tá? Quem vive para si contrai a sua emoção. Então, nós precisamos aprender a viver dessa maneira, nós como adultos, e ensinar as crianças para que sejam adultos melhores. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e inscreva-se em nosso canal.